De Oliveira, aluno na Universidade Federal de Ouro Preto e bolsista voluntário no Programa Institucional de Voluntários de Iniciação Científica da UFOP, PROP. Sou orientada pela professora doutora Silvia de Paula Gomes e apresentarei o trabalho intitulado Estudo do potencial glicante do metilgliaxal em sistema modelo de glicação in vitro de proteínas. A diabetes é uma desordem metabólica crônica devido à deficiência na produção de insulina e ao aumento na resistência à insulina pelos tecidos. O principal indicador clínico e fator desencadeador desse quadro é a hiperglicemia sustentada. A diabetes é um importante e crescente problema de saúde em todos os países. A Federação Internacional de Diabetes, no Atlas de 2021, estimou que cerca de 537 milhões de adultos no mundo são portadores de diabetes, sendo que 15,7 milhões estão no Brasil. Além disso, 6,7 milhões de mortes são devido a diabetes, representando uma carga para o sistema de saúde, já que o total destinado para o tratamento das complicações e tratamento de diabetes gira em torno de 966 milhões de dólares. As complicações do diabetes estão associadas à modificação da estrutura de diversas biomoléculas, principalmente proteínas, através do processo denominado glicação ou glicooxidação. As complicações dessa desordem metabólica incluem desde amputações a retinopatias, doenças cerebrovasculares, nefropatia e doenças cardiovasculares, sendo que estas são particularmente graves. A glicação é uma reação não enzimática do tipo aminocarbonila que resulta na incorporação de moléculas de carboidrato às biomoléculas como proteínas e ácidos nucleicos. Os grupos aminos primários de proteínas condensam-se como grupos de carbonilas de açúcares redutores, como a glicose, e esta reação depende da concentração do açúcar e do tempo de exposição da biomolécula a este agente redutor. Assim, associando ao quadro de diabetes, quanto mais intensa e prolongada for a hiperglicemia, maior será a ocorrência de glicação e, consequentemente, maior será o dano às biomoléculas. No diabetes mellitus, há um aumento do processo de glicação proteica devido à combinação de hiperglicemia crônica e aumento do estresse oxidativo, o que promove o aumento da formação de compostos dicarbonílicos altamente reativos como o metilgliaxal, e esse aumento da concentração de metilgliaxal favorece modificações na estrutura de diversas macromoléculas, resultando em perda de funcionalidade e complicações diabéticas. Dessa forma, o presente projeto tem como objetivo geral investigar in vitro o potencial glicante do metilgliaxal em sistema modelo de glicação de proteína e tem como objetivos específicos deste trabalho em avaliar o perfil de modificações estruturais da albumina após a incubação do sistema modelo de glicação in vitro de proteínas com metilgliaxal por 30 dias e avaliar o biomarcador relacionado à glicação, proteínas carboniladas, após a incubação do sistema modelo de glicação in vitro de proteínas com metilgliaxal por 30 dias. Este trabalho é relevante pelo fato do sistema modelo de glicação in vitro de proteínas ser prático, relativamente simples e mimetizar o processo de glicação observado em pacientes diabéticos. Além disso, vale ressaltar que é um sistema de baixo custo que permite uma correlação direta com uma condição in vivo, como a hemoglobina glicada, que é utilizada como padrão ouro do bom controle glicêmico. Foi realizado então a montagem do sistema modelo de glicação avançada e incubada por 30 dias em estufa a 37 graus Celsius, e após 30 dias as amostras dos seguintes grupos foram coletadas: grupo proteína bovina sérica, grupo proteína bovina sérica mais metilgliaxal na concentração de 20 milimolar e grupo proteína bovina sérica mais metilgliaxal na concentração de 20 milimolar, mais o agente antiglicante aminoguanidina na concentração de 1 milimolar. Após a eletroforese, o gel foi curado com a solução de Comacy Blue e as bandas foram visualizadas. A análise das modificações estruturais da albumina foi detectada pelo arraste apresentado no gel, que é o indicativo da ocorrência de glicação. E a concentração de proteínas carboniladas serão determinadas pelo método descrito por Levine em 1994, e os grupos carbonilas serão detectados pela produção de 2,4 dinitrofenilhidrazona 370 nanômetros após a adição de 2,4
de nitrofenilhidrazina. A concentração de proteínas carboniladas na amostra será estimada utilizando o coeficiente de extinção molar da hidrazona e os valores serão expressos em micromol de proteínas carboniladas por miligramas de proteína. Como resultado, foi observado que o metilgliaxal foi capaz de promover modificações estruturais na albumina após 30 dias, indicado pelo arrasto observado no gel. Além disso, a aminoguanidina bloqueou, pelo menos em parte, o potencial glicante do metilgliaxal. Portanto, pode-se concluir que o metilgliaxal exerceu seu potencial glicante e promoveu modificações estruturais na albumina, sugerindo que esse sistema modelo de glicação mimetiza o processo de glicação observado em pacientes diabéticos. Experimentos para a determinação da concentração de proteínas carboniladas e os testes de diferentes concentrações de metilgliaxal e aminoguanidina estão em andamento. Deixo aqui os agradecimentos à Universidade Federal de Ouro Preto, ao Programa Institucional de Voluntários de Iniciação Científica da UFOP, PROP, e ao Laboratório de Bioquímica e Biologia Molecular.